Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu estou de volta em mais o segundo Gente de Frente com a Gente. E nesta oportunidade, nós estaremos trazendo aqui ele, um ícone do jornalismo, uma figura ímpar na cidade de Iturama, que é Edson Gabriel Moisés. Edson Gabriel Moisés tem muita história para contar para a gente e hoje ele está aqui nos nossos estúdios. Fizemos um improviso aqui na cozinha para bater um papo com ele, saber um pouco da história dele e viajar, navegar nessa vibe com Edson Gabriel Moisés. Jornal ao Pontal, lembra? Lembra do Galo Cantou? Pois é, o seu Edson vai trazer muita informação para a gente a partir de agora. Edson Gabriel Moisés, bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso aqui vai rodar em todo o tempo, em todos os momentos. Seja bem-vindo em mais o segundo Gente de Frente com a Gente. Eduardo, boa tarde. Boa tarde os internautas que estão vendo Gente de Frente com a Gente, que é um programa inovador, um programa inédito em Iturama, e do qual hoje eu faço parte como segundo entrevistado, né? O que é um privilégio dentre poucos. E uma boa tarde para todos. Senhor Edson Gabriel Moisés, vamos começar por uma abordagem muito simples. Hoje vamos navegar em diversos assuntos sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. E a pergunta básica é: está pronto para compartilhar suas experiências? Eu devo estar pronto, então. Afinal de contas, né, eu vivi tudo o que eu vivi aqui, eu posso dizer. Bom, então vamos direto ao assunto. A sua mudança para Iturama, como foi vir para Iturama? Como surgiu o interesse por Iturama? O senhor caiu aqui, como diz a turma, o senhor veio de paraquedas para cá, como é que foi a sua chegada em Iturama? Eduardo, eu saí do Exército e fui estar residindo em Iturama, onde moravam meus pais. E lá eu montei uma tipografia. Por que eu montei essa tipografia? Porque o meu avô morava em Catanduva e tinha o jornal A Folha do Povo. E eu era moleque, fui visitá-lo com minha mãe e fui à tipografia dele e vi aquele gabinete de tipos, né, impressora, e eu falei: quando eu crescer, eu quero ser igual ao vovô. Bom, e aquilo ficou. Então, quando eu saí do Exército, vim para Campina Verde, me casei e montei uma tipografia lá em Campina Verde, a primeira de Campina Verde. E nesse meio eu fazia muito serviço aqui para Iturama, nota fiscal naquele tempo que usava. Né? E o transporte era difícil. E por influência, né, os responsáveis mesmo da minha vinda para Iturama foram o Delcilvo Severino Muniz, que tinha um escritório de contabilidade de Muniz, né? Dr. Orlando Ramos de Melo, que tinha também um escritório jurídico e contabilista, e Dr. Pedro de Paula. O Dr. Pedro esteve em Campina Verde para verificar como que eu ia fazer o logotipo do ITC. E ele insistiu: olha, você tem que ir para Iturama. E eu fazia a maior parte de serviços meus era de Iturama e não de Campina Verde. E com influência desses três, eu falei: vamos para Iturama. E vim para cá em 1967. Trouxe a gráfica para cá e assim foi a minha mudança, né? E graças a Deus, né, fui bem acolhido e agradeço muito ao povo de Iturama. Senhor Edson, mas o senhor veio com vamos dizer, uma gráfica. Atualmente nós chamaríamos isso de gráfica, né? Nos tempos de hoje. E dessa gráfica, como que foi a história de surgir o jornal? Como é que o jornal entrou aí?
Eduardo, eu dialogava muito com o Dr. Pedro de Paula, que era o prefeito na época, e era uma pessoa de uma visão muito ampla, né, e profunda. E nessas trocas de conversa, ideia, né, eu sugeri, a gente podia fazer um jornal, né? Eu imprimiria aqui na minha gráfica, né? E aí criamos o jornal. Foi eu, Dr. Pedro, João Batista Leles de Barro, né? O Joãozinho eu tinha um apelido de Joãozinho, representante da firma de trator de Fernandópolis, né? Morava aqui. E a secretária do Dr. Pedro, a Eni Leonel de Paula, Dr. Afonso Celso Praz. Então formamos essa diretoria assim para apresentar o jornal. E soltei o primeiro exemplar no dia 15 de março de 1967, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida percorreu Iturama e ainda estava pedindo que colaborassem com a construção do santuário. Daí surgiu o jornal e deu continuidade jornal impresso até 2020. Aí, quando encerrei. 2020, o senhor encerrou as atividades com impressa, mas o senhor continuou na internet? Eu continuei, eu abri um site, né? Continuei, mas, Eduardo, eu não vi a resposta. Por quê? Meu jornal era mais o tema político, né? E eu sempre gostei de política. E os políticos de então, né? Os políticos atuais, dos dias atuais, eles não gostam que chamem eles de feio, só gostam que chamem eles de bonito. E eu não conseguia torcer alguma coisa feia da coisa bonita. E quando eu mencionava as coisas feias, eles não achavam bom. Então eu parei também. Hoje eu rabisco de vez em quando alguma coisa e só põe no Facebook. É isso. Jornal, Eduardo, e você sabe disso, é aquilo que publica o que muitos não querem que se publique. É a realidade, esta é a realidade nua e crua. Eu já passei por esse tipo de situação, inclusive de algumas pessoas hoje que se diziam amigos, amigas, que hoje até troca de calçada quando a gente se encontra, mas é a vida. Senhor Edson, dentro dessa linha do jornal, dentro dessa linha da política, dentro do jornalismo, como é que surgiu o Galo Cantor? O Galo Cantor, Eduardo, a gente tem que ter um lado humorístico também, né? É uma crítica, às vezes acre, né? Mas às vezes também elogiosa. E então, para não fazer artigos e matéria sobre determinado caso, sobre determinado fato, né, ou acontecimento, então eu criei assim um resumo, né, e fazia uma criticazinha. Normalmente é uma crítica não maldosa, mas criticava isso ou aquilo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pôr isso aqui, o Galo Cantor. Pronto. E chama atenção, porque quem quer ver o galo cantar, olhava lá. Verdade. Senhor Edson, ainda dentro do jornal, ainda falando do Jornal O Pontal. O Jornal O Pontal, esses anos de existência dele impresso, qual foi o melhor momento que o senhor tem lembrança do jornal? São vários momentos. Inclusive, são tanta coisa que talvez você possa perguntar sobre isso ou sobre aquilo, mas eu sempre tive tendência
de escrever. E conversando sempre com o Pedro de Paula e com outras pessoas, o Dr. Afonso Celso, Dr. Antônio Messias de Carvalho, Dr. Orlando Ramos de Melo, o Jazinho, o falecido Jazinho, que já foi prefeito aqui também. Então, o fato era o seguinte, que eu queria expor o potencial de Iturama, né? O que era Iturama, né? Como foi o crescimento de Iturama e a potencialidade que ela oferecia e oportunidade a todos que quisessem vir para Iturama. Iturama era o maná, né? Era a terra prometida, suas terras férteis, boa de água, né? Enfim, o Iturama oferecia tudo. E eu queria, através do jornal, e o meu sonho era esse, expor Iturama, mostrar Iturama. O senhor acredita, senhor Edson, que o senhor conseguiu mostrar Iturama, a Iturama do Maná que o senhor citou, ela hoje, ela emana leite e mel? Olha, Iturama hoje é uma cidade linda, grande, bonita. Ruas largas, comércio bem movimentado e diversificado. Iturama está muito bonita. Cresceu, desenvolveu moral, cívica e intelectual. Acho que Iturama poderia estar bem melhor. Porque, vejam só, Eduardo, Iturama tem uma arrecadação violenta que causa inveja a muitos municípios maiores. E essa arrecadação poderia promover um progresso maior para Iturama. Quando eu vim para cá, Iturama era bem maior, o município era grande. Depois, com a emancipação de Carneirinho, União de Limeira do Oeste, Iturama ficou pequena, né? E com a arrecadação que tem, ela poderia estar num patamar bem maior, né? E melhor. Mas, infelizmente, acredito e tenho fé que Iturama vai melhorar. Do jeito que ela está hoje, eu sonhei isso sim. Alcançou então, alcançou os seus ideais. Alcançou aquilo que eu esperava. Não só pelo efeito do jornal, que Iturama cresceu por esforço próprio. Politicamente, Iturama cresceu pouco, mas o seu povo, a vinda, a migração de forasteiros, de investidores, fez Iturama crescer. Cresceram Iturama. Eu sinto dizer, politicamente, Iturama está pequena ainda, muito pequena, quando poderia ser bem maior. Você está no De Frente com a Gente. O nosso entrevistado, Edson Gabriel Moisés, 93 anos. Uma história bem feita, bem criada, bem trabalhada no município de Iturama. E hoje, batendo aquele papo com a gente, compartilhando um pouco das suas histórias. Senhor Edson Gabriel Moisés, vamos falar de elevação da comarca. Como é que foi esse trabalho? Olha, foi uma luta gostosa, árdua, penosa, né? Mas foi gratificante. Eu me lembro, Eduardo, que o efeito político, nessa época era aqueles políticos mais antigos, tá? Pedro de Paula, Alcides Costa, né? E houve então aquele movimento. Nós já somos município, nós precisamos de criar comarca, deixar de ir a Campina Verde para ir a banco, deixar de ir a Campina Verde para apurar a eleição, deixar de ir a Campina Verde para fazer uma escritura. E esse movimento cresceu. E chegamos até
alto padrão, a alta política. E nós saímos, eu, doutor Diocassino José Tomás, doutor, na época não era doutor ainda, Diógenes de Souza, doutor Jair, que veio junto com o doutor Diocassino, né? E o Elcio de Souza. Eu lavrei muita ata de reuniões que viajávamos pelo município todo para falar sobre a criação da comarca, arrecadar, viu? Tudo aquilo que precisaria fazer para a comarca existir, né? Tanto moral como politicamente. E conseguimos. Eu só acompanhei, não tenho participação assim efetiva na criação da comarca. Eu não apareço nisso não, né? Mas acompanhei de perto, fazendo matérias, né? Ajudando nessas viagens a fazer ata, essa série de coisas. E inauguramos a comarca. E, olha, foi um momento emocionante. Desculpe, mas conseguimos não nos livrar de Campina Verde, mas facilitar para o povo daqui a existência da comarca e todos os seus efeitos. O senhor, durante a sua fala, o senhor falou sobre políticos antigos. Qual a diferença dos políticos antigos que o senhor cita para os políticos que a gente convive com eles hoje? Tem diferença. E muita. Olha, quando eu vim para cá, era a gestão do Dr. Pedro de Paula. Antes tinha sido... Bom, era Jazinho, desde o Antônio Ferreira Barbosa, né? Mas eu vim na gestão do Pedro de Paula, né? Depois de Pedro de Paula, Alcides Costa, depois Alípio, viu? Até então, né, o político fazia para fazer Iturama. Eu me lembro, nos 2 primeiros anos de mandato do Dr. Pedro de Paula, não havia ICMS. Pedro de Paula, para melhorar a arrecadação, que ele era um visionário, ele taxava, cobrava imposto, emplacava até bicicleta, carro de boi, trator, tudo, para arrecadar dinheiro para o município, para melhorar o município. Prefeito, vereadores não tinham subsídio. Eles vinham por amor e patriotismo e civismo. Vinham servir Iturama. Saía lá de Carneirinho tinha vereador do Oswaldo Paulo Assunção, lá de Estrela da Barra, né? Que naquele tempo era Vila Triângulo, de Limeira do Oeste, de União de Minas, de Alexandrita, de Iturama. Eram vereadores que vinham à noite, vinham durante a tarde, que as reuniões eram à noite, sem subsídio, vinham as dispensas dele. Viu? Não tinham nada. Quando, nos 2 últimos anos da gestão de Pedro de Paula, eu estou citando Pedro de Paula porque foi quando eu vim e comecei a história daqui. Nos 2 últimos anos de mandato de Pedro de Paula, foi criado o ICMS e subsídio para vereador. Daí para frente, Eduardo, até Alcides Costa e até Alípio, não havia o que há hoje. Nós temos visto aí coisas citadas nas redes sociais, citadas politicamente, né?
E na própria Câmara Municipal a gente vê acusações, né? Atos mal feitos, desmandos. Então, uma diferença muito grande. O político de ontem era civismo, era patriotismo, era honra, era dignidade, era honestidade. Hoje, a partir lá de cima, não é daqui de Iturama, não. A partir das altas cúpulas políticas, nós vemos corrupção. É duro, mas é a realidade. Esta é a real que a gente vive hoje no país chamado Brasil. E, claro, nós estamos em Iturama. Iturama está dentro do Brasil. Então, diante disso, já dá para você ver aí o que você tem acompanhado, como o senhor Edson disse, acompanhado nas redes sociais, visto de perto como que anda a política no geral. Senhor Edson, vamos falar de emprego, vamos falar de trabalho. Como foi a origem do frigorífico? Como é que aconteceu o frigorífico para Iturama? O doutor Pedro de Paula, eu estou repetindo sempre Pedro de Paula, mas não é por protecionismo, não, é por consequência. Ele levantou, fez aqui em Iturama o primeiro levantamento socioeconômico. Foi feito pelo economista, hoje foi o CEL da CTBC, né? Esse economista esteve aqui, nós fizemos levantamento, desculpe o nós. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho. Não desculpe nós, não. O senhor teve presença marcante. O senhor acompanhou de perto isso. O senhor viveu essa história para nós. Eduardo, eu não sei se merecia isso, mas então eu acompanhei o Eudécio em todo o município, fazendo esses levantamentos, batendo um papo ali, conversando aqui, vivendo a estrutura de Iturama, o seu potencial todo. E foi feito esse levantamento. Tanto é que Iturama cresceu e é o que é hoje, dentro desse levantamento que foi feito naquela época, né? Porque o Pedro ele não olhava o momento, ele olhava há 50 anos na frente. Visionário. Era um visionário perfeito. Media as consequências e sabia a valorização que Iturama deveria ter. Bem, e dada a época, tinha aqui no município, em Carneirinho, tinha o Otávio Vilela, pecuarista, Vital Lima, pecuarista, José Jacó de Menezes, aqui em Iturama, pecuarista. E tinha outros pecuaristas, né? Alípio Soares Barbosa, então todos eles tinham muito gado, né? E não tinha onde abater, só tinham que vender, vendiam para fora. E eu me deu na telha de fazer uma matéria, né, da possibilidade de, entre esses pecuaristas citados, né, criar um frigorífico aqui. Mas ficou nisso. Não vou dizer, gente, que foi por conta do jornal, mas como eu era amigo do Eudécio Casasanta, eu mandava jornal para ele. E esse Eudécio aparece aí com o grupo ABC, quando criaram a pretensão de formar um frigorífico, e criaram o frigorífico, o primeiro frigorífico aqui, o ABC. Assim foi criado o frigorífico, que hoje é uma potência aqui de Iturama, um dos maiores promotores de ICMS do município. Bom também. Ainda seguindo, senhor Edson, sobre a linha do emprego, vamos falar de usina, família Balbo. Como que foi a chegada dessa usina no município de Iturama? Torna eu falar do jornal de novo.
Ô Eduardo, aqui Iturama tem um potencial muito grande. E nós só tínhamos, então, de produção, era o gado, leite, né, arroz e milho. A nossa lavoura, nossa agroindústria era nisso. Nossa agricultura era baseada nesses fatores. E eu fiz uma matéria, eu torno a repetir, não tenho mérito, não é mérito do jornal, não. Aconteceu. Eu fiz uma matéria sobre a criação, a possível criação de uma usina de álcool com a matéria-prima que era a mandioca, que era usada lá no Nordeste. A matéria-prima para o álcool era a mandioca. E aqui tinha terra bastante para plantar muita mandioca. E ficou nisso. De repente, né, tempos depois, não foi de imediato não, veio o Grupo Balbo. Aí precisava de uma área, foi onde entrou o Alípio, né, andando de fazenda em fazenda, incentivando para que houvesse a criação da usina de álcool, para que eles aderissem a plantarem cana em determinada área, quantidade de área. E o Alípio teve muita influência. Eu não tenho certeza absoluta, mas parece que o Alípio doou uma área de terreno para que a usina criasse ali, fundasse ali os seus imóveis, a sua usina, enfim. E foi assim que surgiu. Depois veio o Grupo Coruripe, encampou a Balbo, e está aí até hoje, também uma promotora de ICM do município. E empregos, né? Muitos empregos, né? Muitos empregos. Senhor Edson, vamos falar agora, o senhor falou no senhor Alípio Soares Barbosa, e eu vou até mudar até aqui a pergunta nesse sentido, vou voltar lá. Vamos falar um pouco de política local. Política local. O jornal O Pontal, o Edson Gabriel Moisés, teve uma participação no lançamento do senhor Alípio. Como é que foi o senhor Alípio, também na cassação do Aelto? Como é que foi esse doce aí? Na época, o Alípio era vereador. O prefeito era o Nildomar Alves Amaral. E o Alípio vereador. Diligente, inteligente, né? Ponderado. Feito bom. E nós, eu, Alípio, Quimite, né, o Valtim Pádua, nós íamos todas as quintas-feiras a Rio Preto fazer aperfeiçoamento cristão. Né? Nós éramos cursilistas e nós íamos fazer um aperfeiçoamento lá no Colégio São José, em Rio Preto. E nós íamos no meu carro, um Itamaraty, né? Bom carro, que pena que acabou. E a gente discutia política, isso, mais aquilo, uma coisa e outra. E eu aventei a hipótese de lançar a candidatura de Alípio através do jornal. Né? Tive muita crítica por causa disso, muita crítica. Porque o Alípio era aquela personalidade que não se manifestava assim. Ele sempre foi humilde, né? Sempre foi mais recatado. Não era aquele que se podia dizer, olha, é o Alípio, é o fulano, é o tal, é o cara. Não, Alípio era muito calmo, né? Muito reservado. Mas era um sujeito capaz, era uma pessoa capaz. Pelo menos que demonstrou durante seu mandato como vereador. E isso motivou o Soninho, o antigo Xará, antigo Soninho Ferreira, né? Brigou comigo. Não vamos pôr o padrinho nessa não. Mas aconteceu. Lançaram depois oficialmente o Alípio, ele aceitou e foi prefeito 3 vezes.
tricampeão, como eles costumam chamar, né? 3 vezes. Senhor Edson, dentro desse trabalho prefeiturável, 3 mandatos do senhor Alípio Soares Barbosa, qual foi a participação do senhor Edson nessa administração? Olha, na administração do Alípio, no segundo mandato, eu fui assessor de imprensa dele. E produzia aquilo, tinha um horário na rádio para divulgar os trabalhos da prefeitura, toda semana. E divulgava Iturama com maior ênfase ainda, né? No terceiro mandato, já não tive oportunidade mais. Pelo seguinte, eu sempre gostei de ser honesto. E com esse profundo senso de bom senso, né, civil e moral, eu falava algumas coisas que poderia ser feita, e não dessa forma, e não daquela como foi feita. Então é aquela velha história, a verdade dói. E na terceira campanha do Alípio, políticos também ligados ao Alípio insistiram e fizeram com que, durante a campanha, eu e mais 3 elementos ligados ao Alípio, não vou citar o nome, eu e mais 3, não comparecêssemos aos comícios, né, e nem às manifestações da campanha. Então fomos esquecidos, alijados, né, da campanha. Nós nos conformamos porque nós queríamos a eleição do Alípio e pensamos, não, então, se o problema é esse, nós não vamos atrapalhar, vamos cooperar, né? E ficamos fora da administração, ficamos fora de tudo. Então, mas não me queixo, não reclamo, né? Trabalhei para ele durante o terceiro mandato, sem participação interna, né? Ali foi um bom prefeito. Não foi aquele prefeito calmo, né, onde muitos criticavam, dizendo que ele vivia dormindo. E a respeito disso tem até muita piada. Ainda falando de política, o senhor foi assessor dele, senador, mas o senhor também teve uma participação com o Jornal O Pontal quando o Ailton estava cassado. Como é que foi essa história? Houve a denúncia, houve a apuração e houve a decisão do Tribunal Eleitoral de que que o Ailton José de Freitas fosse cassado. E isso foi publicado. Como na época era da política contrária, e jornal, você sabe como é que é. Jornal e jornalista só procuram o que, né? Então eu fazia matéria sobre o eventual mandatário, e isso queimava o sangue dele, que eu não tratava de prefeito. Então ele foi, né, liminar, recorrendo. E quanto tempo durou isso, Edson? Esse vai e vem? Não foi muito tempo não, Eduardo. Foi questão de meses. Eu não lembro direitinho, mas foi questão de meses. Aí quando o tribunal, né, confirmou o mandato, aí então eu comecei a tratá-lo de prefeito, né? E é tal coisa, eu não gostava de torcer as coisas. Por isso que meu slogan era a notícia como ela é. E passaram, ficamos muito tempo assim, um diferente com o outro. E quando ele foi a senador como suplente do Zé de Alencar, Zé de Alencar foi eleito vice-presidente e ele era suplente, ocupou a cadeira do Zé Alencar como senador.
ele me convidou, isso partiu dele. Lá de Brasília, ele telefonava em casa, me convidando, insistindo para que eu o representasse aqui. E fui assessor dele uns 2 anos, parece 2 anos por aí. Edson Gabriel Moisés, aqui no Gente, de frente com a gente, e nós estamos falando, ele está contando a história dele, o que ele fez, o que o Jornal Pontal representou. O papo tá super 10, sai daí não. Senhor Edson, outro ponto que chama a atenção, aqui parece que foi o Nildomar que inaugurou a Praça Dona Francisca. Praça Dona Francisca foi inaugurada, chafariz, uma praça bonita, hoje abandonada. Como é que foi essa inauguração? Como é que a população recebeu esta praça? Olha, foi uma festa e tanto. Teve autoridades diversas, de Belo Horizonte, de Uberlândia, e prefeitos da região, quase todas. Foi uma festa bonita. A praça foi uma criação do Nildomar Alves Amaral, quando prefeito. Ali, antigamente, foi o campo de aviação. Antigamente foi campo de aviação ali, a Praça Dona Francisca. Mas, aí, Nildomar fez o projeto, a Câmara aprovou e foi criada a praça. Era bem decorada, tinha um mastro, parece que de 20 ou 22 metros de altura no centro, onde se hasteava a bandeira. Depois foi cortado, no governo seguinte cortaram. O chafariz, ele era, na estrutura dele, tinha diversas modalidades, luzes, né, movimentos, água, né, música, tinha tudo. A população vibrava em ir ali na praça, passear, onde houve muitas retretas da banda que foi criada também pelo Nildomar, né? Ali havia retreta toda semana e a cidade, a sociedade, a comunidade ia lá para assistir, ouvir, aplaudir e se divertir. A praça era aquela praça. A praça é nossa. Mas hoje dá dó de ver, né? Você olha a praça hoje, você não tem coragem de atravessar ela sozinho à noite. Abandonada, sem iluminação, piso quebrado, desleixada. É uma pena, uma pena. Foi criada com amor e para o bem, para que o povo pudesse ter um ponto de lazer, um ponto de encontro, de formação de novas amizades. Mas agora é um ponto evitado por todos. Praça Dona Francisca, como o senhor Edson acabou de dizer, é triste, é só abandono. Senhor Edson, ainda falando dentro do Nildomar, ainda falando de Nildomar, vamos falar sobre a banda municipal. Como é que foi, surgiu a banda, a criação da banda, essa banda que tocava na Praça Dona Francisca, né? Eduardo, olha, foi outro sonho do Nildomar. Às vezes tinha alguns festejos que ele criou o primeiro festival de música popular e sertaneja aqui em Turau. Então, mas isso foi depois. Mas para a banda, ele tinha vontade, porque o Nildomar também tinha uma visão ampla, né? E tinha vontade que Turama tivesse uma banda. E naquele tempo, o José Pandolfi, né, era músico e de vez em quando formava algum coralzinho de música. E conversando,
ele era funcionário da prefeitura. E conversando, naturalmente, dialogando, trocando ideias, Nildomar quis criar a banda municipal. E convidou o capitão maestro lá de Campina Verde, João Evangelista. E ele veio para cá e com o Pandolfi criaram a banda e foram instruindo os jovens, rapazes e moças na execução e aprendizagem de instrumentos, tocar instrumento. E a banda surgiu. Foi um movimento gostoso, que distraiu muita gente. Enfim, alegrou. Porque quando a banda passa, você tem que se levantar e bater continência. Banda merece respeito. Banda é música, banda é alegria, é cultura. Assim é a banda. Desculpe, às vezes eu emociono porque eu vivi aquilo. Como não emocionar? Como não emocionar? Nós estamos trazendo o Sr. Edson, nós estamos navegando bem lá no passado. De um passado que deixou marcas, de um passado que o Sr. Edson viveu no dia a dia dele. Sr. Edson, vou cutucar mais um pouco. O senhor ia para a praça ver a banda tocar aos domingos? Após a missa? Olha, eu ia como cidadão, eu ia como repórter, eu ia com a família. Porque Eduardo sempre, desde de criança, eu fui formado assim. Em Frutal, quando morava em Frutal, era moleque. Tinha 11 anos, 12 anos. Em Campina Verde, depois de Campina Verde, quando eu via a banda passar, eu me levantava. E depois, no Exército, quando eu via a banda passar, eu prestava continência. Eu gostava de ouvir. E quantos contatos eu tive com o Pandolfi, um maestro que não foi totalmente reconhecido aqui por Iturama, quando deveria ter um busto para ele. Ele, diga-se de passagem, autor do hino a Iturama, né? Criou o hino de Iturama, o hino de Limeira do Oeste, e parece que de Carneirinho também. Sr. Edson, banda, praça, festival de música. Como que aconteceu esse primeiro festival por aqui? Também foi um sonho realizado pelo Nildomar. Ele via que aqui em Iturama tinha valores, tinha vozes, tinha espírito musical. E eu e Nildomar também gosta de música. Até que ele de vez em quando se apresentava como cantor também, né? Mas aí criou o festival. Simplesmente, vamos criar um festival, anunciou, né? E foi criado o primeiro festival de música popular e sertaneja aqui em Iturama. Foi realizado ali na praça. Na Praça Dona Francisca? Na Praça Dona Francisca de Andrade, que ele criou também. Essa praça tem história. Histórias bonitas. Mas, infelizmente, a praça está só a abandono. Edson Gabriel Moisés, ainda falando de Iturama, falando de comunicação, jornal, Iturama tinha jornal ou Pontal? É o Pontal ou Pontal do Triângulo? O Pontal. O Pontal. A notícia como ela é. Tinha outro também, era o Job, que era o Patriota? Surgiu bem depois? Foi bem depois. No advento do mandato de Valdeci Pichoni, né, o Job
o Jobão, que nós chamávamos, criou o jornal Patriota. E eu tive a oportunidade de ser redator dele também. Não o tempo todo. Teve um período que eu fui redator dele. O Pontal foi o primeiro jornal aqui de Iturama, e onde eu fiz também jornal de Campina Verde, o primeiro de Campina Verde, e de Iturama, Carneirinho, UDR. Tudo isso eu participei, criei um jornalzinho para cada lugar, mas perdurou só o de Iturama, impresso até 2018, 2020. E falando em Pontal, até então nós tínhamos o jornal Pontal, mas quando chegou a Rádio Pontal do Triângulo Mineiro, como que foi essa recepção da Rádio Pontal? Hoje, 97 FM, a rádio que era a coqueluche da cidade. Houve a tempo e foi formada uma comissão para a criação de uma rádio aqui. Então nós lutamos bastante, e a rádio seria sob a direção do... Eu me esqueci o nome. Não sei o que, Canhada, lá de Jales, dono da rádio de Jales. Valdeci Canhada, não me lembro direito. Então, vamos fazer. Fomos a Brasília, lutamos com a direção lá que cria a rádio, autoriza a criação de rádio. Fizemos um monte de coisa, fizemos tudo pronto, ficou tudo pronto. Faltava só homologar. Nesse meio tinha, não sei se convém citar nome, não, tinha um elemento aqui, e político era o Homero Santos. E esse elemento daqui, e mais companheiros dele, muito ligado ao Homero. Então dependia do aval do Homero para que fosse homologada a autorização. E a gente sempre insistindo, né? Porque só estava na dependência dele, que ele era o representante da região, deputado federal. Houve a inauguração do Banco do Brasil. E com a presença do Homero, um doutor daqui, discutindo com o Homero, insistindo para que houvesse a homologação, né? Porque o outro também queria. Né? E esse dentista estava conversando com o Homero, ele não tinha estupina, ele perdeu a boa e ofendeu o Homero Santos. Bom, não deu outra. O Homero não topou homologar para Iturama e passou para esse afiliado dele. E aí foi criada a Rádio Pontal. Eu tenho guardado comigo, todo o processo da criação dessa rádio. Valdeir, eu não sei o que Canhada, eu não me esqueço não. Mas foi isso. E aí surgiu a Rádio Pontal do Triângulo Mineiro, e que parece que foi uma festa para a cidade, né? Foi um sucesso, né? E nós conversamos muito, eu e o diretor da rádio, o que ganhou, né? Favorecido pelo Homero Santos.
Eu falo isso, gente. Eu não posso provar documentalmente, mas eu vivi, eu participei disso, eu participei ativamente. Nós era eu, a Nildomar, Nivaldo, doutor Nivaldo, o Lobó, o irmão do Lobó, doutora Lígia. Nós éramos um quilo de gente que era sócio para a criação dessa rádio. Mas não deu certo, não deu certo. Mas, olha, nós dialogávamos. A rádio pode fazer muita coisa. Como poderia, naquela época, poderia hoje também. Por que a rádio não forma assim um programa de calouros? Por que a rádio não forma assim um debate político? Um debate com a sociedade? Tudo isso ia ilustrar o povo, ia chamar mais gente, né? Ia ter mais amplitude de divulgação, né? Mas fica presa em noticiário comum e cópia de noticiários de fora. Enlatados. Infelizmente. Sr. Edson, ainda falando de criações, de grandes acontecimentos, nós temos Carneirinho, nós temos Iturama, os sindicatos rurais. Como é que foi esse trabalho para que o sindicato rural tivesse a força que tem hoje no município, ou nos municípios? Olha, o sindicato foi um sonho, a criação do sindicato aqui, que antigamente, criado pelo Enio Leonel de Paula, que foi um dos batalhadores para a elevação do município de Iturama. O Enio fundou aqui a associação, né, associação comercial, não foi associação comercial, uma associação de produtores, troço assim. E o Mozart Soares Vilela, de Carneirinho, era estudante em Ribeirão Preto. E o Mozart era polêmico, e vinha aqui e falava, eu queria isso, Era um sonhador. Quando ele veio definitivamente para Iturama, casou-se, tá? Ele criou o Sindicato Rural, tá? Lógico, em parceria com pessoas outras e produtores, criou o Sindicato Rural de Iturama. Na época era Sindicato Rural de Iturama. E o sindicato foi crescendo. Eu participei muitas vezes como burocrata do sindicato. Que o Mozart gosta de fazer as coisas através de ofício. E eu era o que fazia os ofícios. Modéstia à parte, né? Me chamavam para isso, eu fazia, dava o que eu podia, né? E Mozart criou depois o sindicato, né, de Carneirinho e o sindicato de Limeira do Oeste. Tempos depois foi mudado para Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama, como é de Carneirinho e Limeira do Oeste também. Em Carneirinho, ele me convidou, né, para... Isso foi em 1998, para dar uma olhada lá no sindicato, uma organização burocrática no sindicato de Carneirinho. Aí veio isso, veio aquilo, tinha uma série de coisas que podia ser modificado, né? Eu agradeço muito também a participação da Romilda Almeida, que era a executiva do sindicato, daqui e de lá. E
na minha ida para Carneirinho, para mexer lá nesse sindicato, né, a mensalidade dos produtores rurais era um salário por ano. Né? Meio salário por ano. Em Carneirinho tinha produtor, tinha mais de 1.000 alqueires de terra. Eu falei, Mozart, vamos fazer assim, nós temos que escalonar isso aqui, ó. De 1 a 5 alqueires, eu fiz uma tabela primeiro para apresentar ele. De 1 a 5 alqueires, esses meio salário. Né? De 5 alqueires a 10 alqueires, mais um pouquinho. De 10 alqueires até 50 alqueires, de 50 alqueires para cima, e assim, valores diferentes, né? Escalonado. Até aquele total de 100 alqueires para cima, aí era aquilo e pronto. E ele apresentou, convocou uma reunião, apresentou o projeto. Foi uma briga, né? O produtor, olha, com a mão no bolso. Né? Mas foi aprovado. Logo em seguida, acho que o doutor Cidinho era o presidente daqui, do sindicato daqui. Adotou o sistema também. Aí mudaram. Aí eles cresceram mais, né? Porque a arrecadação aumentou e com bastante influência. Né? E o dedo do Edson Gabriel Moisés no bolso do produtor rural. Eu simplesmente apresentei só, foi uma sugestão minha. Eles adotaram por conta deles mesmo. Eu me restringo só até aí. Senhor Edson, legado. Eu quero saber, nós queremos saber do senhor, da sua jornada até aqui. O que o senhor deixa? O que eu posso deixar aqui, gente? Eu deixo aqui a lembrança do bom acolhimento que tive aqui, das boas amizades que tive aqui, as pouquíssimas inimizades. Só tem 2 ou 3, parece. Mas por conta de política, coisa que sem efeito nenhum. Coisa boba. E a oportunidade que eu tive aqui. E falando em oportunidade, Eduardo, tive muitas oportunidades que rejeitei. Né? E não me arrependo. Mas eu devo mudar-me daqui de Iturama. Eu queria morrer aqui, mas circunstâncias me obrigam a sair de Iturama, depois de 57 anos. Então, o que eu posso deixar para vocês é meus agradecimentos. A boa vontade que muitos tiveram comigo, as amizades sinceras, produtivas. Né? Enfim, gente, eu não tenho mais nada para deixar para vocês. Falando em jornalismo, eu deixo, façam jornalismo, mas façam com critério justo, com civismo, com patriotismo, com a verdade. Não torçam a verdade, não hajam com protecionismo. O que eu penso é isso, e o que eu deixo minhas lembranças para vocês, e meu muito obrigado a toda Iturama. Senhor Edson, nesse período todo nós tivemos alguém que foi uma âncora, que era a Dona Teresa. Dona Teresa, que era a Dona Teresa da Caixa Econômica, dos depósitos, de pagar as contas, de fazer o quibe, a coalhada, de ajudar o Edson Gabriel Moisés. Enquanto ele estava lá editando o jornal, ela o servia e ela estava sempre presente ao lado dele.
Quantas vezes eu cheguei na sua casa e Dona Teresa, com muita alegria, com muito carinho, nos atendia, mas ela tinha sempre o dever de dizer: olha, o Edson está ocupado, ele não pode falar agora porque ele está fechando o jornal. Muitas vezes eu volto depois. Como que é conviver com a ausência de Dona Teresa hoje? O Osterno, filho da Teresa, mudou-se para Iturama e tinha um estúdio fotográfico. Eu tinha que revelar, porque naquele tempo não tinha ainda a fotografia digital, era filme mesmo. Tinha que revelar fotografias para o jornal e eu levava lá para o Osterno para revelar, que era juntinho, né? E tornamos amigos. E a mãe dele morava em Jales, a Teresa, veio para Iturama e comprou a padaria. Comprou a padaria onde hoje é a floricultura, que dali originou também a Bom Dia. E o Osterno me apresentou a mãe dele. Aí, ficamos conhecendo, ela ficou conhecendo a minha esposa, a minha primeira esposa, né? Ficaram amigas, né? E a minha esposa faleceu em 1998. E a Teresa me deu amparo, né? Moral, né? Me ajudou bastante naquela transição. E nossa amizade foi firmando mais aí. Ela fica viúva também. Nós já conhecíamos um ou outro, tinha bastante amizade, né? Fomos consolar um ou outro. Depois nos casamos, depois de certo tempo nos casamos oficialmente. Mas a Teresa me ajudou muito, como você disse, né? Ela era toda atenção, era integralmente, né, Dona Teresa. Era honesta, trabalhadora, alegre, né, comunicativa, né? Passava criança ali em frente de casa, Eduardo, ela chamava para dar uma balinha, um pirulito. Ela sempre tinha um estoquezinho de balinha para dar para a criança. Passava uma mãe carregando uma criança, ela conversava, brincava com a criança, e assim ela se tornou uma mulher conhecida aqui em Iturama. Hoje, tempos depois, em 2022, ela começou a ter sinais de esquecimento. E aquilo foi piorando. Hoje ela está acamada. Os filhos resolveram a interná-la em Mirassol, numa clínica de tratamento repouso. Acho que é isso. Eduardo, sem a Teresa é difícil. Sempre acompanhei e prestigiei minha primeira esposa. E sempre tive a atenção, o carinho, a fidelidade de Teresa também. Os meus filhos com os filhos dela sempre foram amigos. Nossas duas famílias eram unidas em festas de aniversário que a Teresa fazia, né? Onde ela, aquilo que você disse, fazia o quibe, a coalhada, né? E juntava a família toda e amigos, né? Davam a casa de 50, 60 pessoas, 40 pessoas, né? Tudo que ela fazia para todo esse pessoal, né? Com carinho, com amor e solidariedade. Hoje estou sozinho,
mas ela está sempre aqui no pensamento. Rezo todos os dias, né, pedindo, né, que fique boa, se sinta tranquila, porque o Alzheimer ataca e não tem retorno. Então eu peço a Deus que ajude a ficar tranquila, né? Não sentir dores, se sentir cuidada, protegida e querida. Peço que abençoe os nossos filhos, os meus e dela, e que ajude na realização de seus sonhos e projetos, desde que seja para o bem, e que tenham uma vida de conforto, saúde e harmonia. Peço ainda perdão de meus pecados e que Deus me dê força e luz para acompanhar mais de perto os seus passos. E isso eu sinto que isso acontece comigo, como está acontecendo hoje. Eu tive o privilégio de ser chamado, ser convidado pelo Eduardo a participar dessa entrevista, a participar desse programa Gente de Frente com a Gente. Agradeço muito, Eduardo, e a oportunidade que foi me dada. E tenha, quem conheceu a Tereza, que tenha sempre uma boa lembrança dela. Obrigado. Gente de frente com a gente é isso. É a história da vida real. É a história que toca. É a história que poucos têm o privilégio de viver. E o senhor Edson Gabriel Moisés contou aqui no segundo Gente de Frente com a Gente um pouco da sua história. Aos 93 anos de vida, viveu intensamente, subia em postes, cercas, para fazer o melhor clique, para fazer a melhor foto. Jornalista, repórter, a vida é isso. A fila anda para você, para mim, para cada um de nós. Senhor Edson Gabriel Moisés, eu é quem agradeço pelo privilégio de ter conhecido o senhor. Trabalhamos uma temporada juntos, lembra? Trabalhamos juntos um bocado. Foi pena não ter tido a continuidade, mas a vida é isso, ela gira. Às vezes você está em cima, às vezes está embaixo, está no meio. Hoje eu estou embaixo, estou embaixo hoje. 93 anos, já vivi demais. Já vi muita coisa, já fiz muita coisa. Fiz coisas boas, fiz coisas médias, fiz coisas até ruins. Mas é o ciclo que a gente vive e pelo qual a gente passa. E vocês me desculpem a emotividade às vezes, porque você vai ficando velho, vai ficando mole. Não, vai... Bom, vocês entendem, né? Sentimento é uma coisa que vem do coração, né? E ele se manifesta às vezes através do engasgue, né? De uma lágrima, né? Mas a expressão da verdade que eu quero dizer, expressar agora,
É meus agradecimentos a todos vocês, e particularmente, Eduardo, a você, que muito fez. Eu reconheço o quanto você lutou e você está conseguindo o êxito. Então, lute. A luta da vitória. Derrotar, às vezes acontece uma derrota, mas não se entregue. Como diz o ditado, levante a cabeça, dá a volta por cima. E é o que você tem feito. E graças a Deus, você está hoje num patamar bonito, que vai chegar até o final, ao pódio da vitória. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Valeu, brigadão por você que está aí nos assistindo, você que acompanhou este segundo Gente de Frente com a Gente, com Edson Gabriel Moisés e Eduardo Campos, e até a próxima. Quem será o próximo? Como eu disse lá no primeiro, só Deus sabe. Valeu, até!